Neste vídeo farei a resolução de exercícios do livro do IAV, edição 2018-2019, da disciplina de Física e Química A. No primeiro exercício, portanto, a iniciar na página número 12. No exercício número 1, sob o tema Energia e Movimentos, temos um carrinho que se desloca de uma posição P para uma posição Q, numa trajetória horizontal, retilínea e horizontal. No movimento considerado, o trabalho do peso é nulo porque, ora bem, trabalho do peso, isto é no enunciado ainda, é nulo porque, primeira opção, peso é perpendicular ao deslocamento. Segunda opção, porque peso é uma força conservativa. Ainda, terceira opção, peso anulado pela normal do plano. D, peso tem valor constante. Então vamos analisar. Por que o trabalho do peso é nulo? O trabalho do peso é peso, deslocamento, cosseno de alfa. O alfa é 90 graus, porque o peso é perpendicular ao deslocamento. Como o ângulo é de 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho do peso é zero, pois o peso é perpendicular ao deslocamento, o que vai ser a opção A. Portanto, a opção A é a opção verdadeira. O B, peso é uma força conservativa. Isto é verdade. Mas isto não implica que o trabalho do peso seja igual a zero. Portanto, é conservativa, mas não faz com que o trabalho do peso seja nulo. O peso é anulado pela reação normal da superfície, porque uma vez que a trajetória é retilínea horizontal. Isto também é verdade, mas isso não faz com que o trabalho do peso seja nulo. Portanto, não implica. O peso tem valor constante, também é verdade, mas não é por ter valor constante que o trabalho do peso seja zero. Portanto, o trabalho do peso é zero porque o peso é perpendicular ao deslocamento. Exercício 1.2. No exercício 1.2, em qual das situações seguintes é maior para o deslocamento o trabalho, a energia transferida para o carrinho? E temos aqui um ângulo, uma força, assim. Temos, isto é na opção A. Na opção B, temos força assim, F. Na opção C, temos uma força assim, F, aqui está o carrinho, e na opção D vamos ter o carrinho e uma força F. Então, primeiro, a energia transferida é máxima quando o ângulo entre a força e o deslocamento é menor. Pronto. Então, o que é que isso significa? Aqui, na opção A, pode-se ver no desenho, está um ângulo grande. Na opção B, vemos no desenho, está um ângulo grande. Já não vai ser nem na opção A, nem na opção B, quando comparada com a opção C e a opção D. Depois, comparar a opção C com a opção D. Onde é que o ângulo é maior? Este ângulo aqui, alfa, é maior que o ângulo beta. Como alfa é maior que beta, então ficamos com a opção D. Portanto, onde o ângulo entre a força e o deslocamento é menor. Vamos passar então ao exercício número 2. No exercício número 2 temos um balão de massa M que sobe. Então, se ele sobe, está um desenho enunciado, 2,0 vezes 10 elevado a 3 metros. A variação da altura é positiva de 2 vezes 10 elevado a 3 metros. Na vertical e depois é desviado pelo vento, desviando-se na horizontal 1 vezes 10 elevado a 3 metros. Está aqui 1,0 por causa de alguns significativos. E depois dão-nos aqui um valor de uma hipotenusa
de 2,2 vezes 10 elevado a 3 metros. Qual das expressões seguintes, onde G é a aceleração gravítica, permite determinar o trabalho do peso que atua no balão? Ora bem, o trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial gravítica. Então, o trabalho do peso vai ser igual a menos mg, altura final, menos altura inicial, ou seja, menos mg delta H. Trabalho do peso. M mantém-se M, o G mantém-se G, variação da altura positiva de 2 vezes 10 elevado a 3. Então, o trabalho do peso vai ser menos 2 vezes 10 elevado a 3, mg em joule, o que faz com que seja a opção A. Opção A. No exercício 2, nada disso. No exercício 3. Exercício 3. Continuamos com o balão, agora um balão meteorológico que sobe na atmosfera. Se ele sobe, a altura H aumenta. Se a altura aumenta, a energia potencial é diretamente proporcional à altura, também aumenta, o que faz com que a variação da energia potencial gravítica seja positiva. De uma posição A para uma posição B. No deslocamento considerado, o trabalho do peso. Ora, se ele sobe, o trabalho do peso é negativo. Quando sobe, o trabalho do peso é negativo. Então já só temos as opções B e D. São as únicas que dizem negativo. Depende do módulo da velocidade ou depende do desnível. O trabalho do peso é igual a menos variação de energia potencial gravítica, que é igual a menos mg delta H, ou seja, do desnível, depende do desnível entre as posições A e B. Então temos a opção D e não a opção B. No exercício 3.2, que este era o 3.1, no 3.2, no deslocamento considerado, a soma dos trabalhos realizados que atuam no balão é, então, trabalho da força resultante. Por definição, teorema da energia cinética é igual à variação da energia cinética. Ora, o exercício dizia que ele sobe com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a energia cinética é metade da massa quadrada da velocidade, então a energia cinética é constante. Se a energia cinética é constante, então a variação da energia cinética é nula. Então vamos ter que o trabalho da força resultante é igual a 0 joule. Já só ficamos com a opção A e C. Opção A e opção C. O trabalho da força resultante é nulo. Uma vez que a resultante das forças é nula, ou a resultante das forças tem o sentido do movimento. Trabalho da força resultante é igual à força resultante, deslocamento, cosseno de alfa. Aqui é diferente de zero, porque vamos ter que o peso é vertical, de cima para baixo, e o deslocamento é para cima. Pronto. Se a velocidade é constante, falta aqui outra força para cima. Ok, porque a resultante das forças vai ser nula, e já dei a resposta. Isto é diferente de zero, e aqui vamos ter também força resultante, tem de ser zero para que o trabalho da força resultante seja 0 joule. Nesta situação. Portanto, a resultante das forças tem de ser nula. Ou seja, a opção A. Pronto. Depois, no exercício número 4. No exercício número 4, temos um carrinho de brincar que percorre sob uma rampa trajetórias retilíneas no sentido descendente ou ascendente. Portanto, exercício 4. A figura apresenta o esboço do gráfico que pode representar o trabalho de todas as forças aplicadas no carrinho em função da distância percorrida pelo carrinho à medida que desce a rampa. Qual o significado físico do declive? Sempre que queremos o significado físico de um declive, vamos ver matematicamente y sobre x vai ser o declive. Aqui neste caso, vamos ter trabalho em função do deslocamento. Então, ou neste caso, a distância percorrida. Então, vamos ter o trabalho da força resultante é igual à força resultante
distância percorrida, cosseno de alfa. Trabalho da força resultante a dividir pela distância vai ser o declive, vai ser então o declive, vai ser força resultante cosseno de alfa. Então, o significado físico do declive da reta representada vai ser resultante das forças aplicadas no carrinho. Aplicadas no carrinho. Pronto. Força resultante, cosseno de alfa, resultante das forças aplicadas no carrinho. 4.2. Conclua justificando se há ou não conservação da energia mecânica na situação considerada, conservação de energia mecânica, sabendo que ele sobe com velocidade constante. Ora, se ele sobe, a altura aumenta. Se a altura aumenta, a energia potencial diretamente proporcional à altura também aumenta. Então, a variação da energia potencial gravítica é positiva. Se a velocidade é constante, a energia cinética quadrado da velocidade massa a dividir por 2, então vai ser constante. Significa, uma vez que a massa também é constante, significa que a variação da energia cinética é nula. Como a energia mecânica é a soma, a variação da energia mecânica é a soma da variação da energia cinética com a variação da energia potencial gravítica, esta parte é zero, então a variação da energia mecânica é igual à variação da energia potencial gravítica, que é positiva. Então, como a energia mecânica varia, não há conservação da energia mecânica, mas nós não podemos fazer isto matematicamente. Temos que escrever um texto. Então, o que é que escrevemos? Como o carrinho sobe uma rampa, então a sua energia potencial gravítica, vamos escrever aquilo que fizemos matematicamente, a sua energia potencial gravítica aumenta. Pronto. Depois, como a velocidade do carrinho é constante, então a sua energia cinética é constante, sendo a energia mecânica, a soma entre a energia cinética e a energia potencial gravítica, então a energia mecânica aumenta. Podemos pôr entre parênteses, logo não se conserva. A pergunta era se conservava ou não. Pronto. Logo não se conserva. Isto relativamente ao exercício 4.2. Falámos da cinética, da potencial, da mecânica. Está. No exercício número 5, temos uma calha inclinada na qual estão assinalados 2 pontos. Ora, uma calha assim, não era nada assim, portanto, uma calha, qualquer coisa deste género, assim e assim. Pronto. O ponto A, aqui, ponto A, e o ponto B, aqui. O A deixa de estar a colar e passa para ali. Admita que um carrinho de massa 500 gramas, se a massa é de 500 gramas, vou passar para o Sistema Internacional de Unidades, 500 vezes 10 elevado a 3 quilogramas. Tendo passado, na figura encontra-se uma talha inclinada na qual estão marcados 2 pontos A e B, que distam 65 metros. Então, a distância AB é de 1,65 metros. Junto ao ponto B foi colocada uma célula fotoelétrica ligada a um sistema de aquisição de dados, de modo a medir a velocidade com que passa aqui no ponto B, tanto com aqueles sensores usados nas atividades laboratoriais. Admita que um carrinho de massa 500 gramas foi largado em A. Significa que a velocidade em A é de 0 metros por segundo. Tendo passado em B, com uma velocidade de 0,980 metros por segundo. No
No trajeto AB, o trabalho do peso é... Primeiro vamos ver se é positivo ou negativo. Trabalho do peso. Ora, ele desce. Se ele desce, o trabalho do peso é positivo. Já só temos as opções A e B. A, B. Depois, relativamente à energia potencial gravítica. Se o trabalho do peso é simétrico da variação de energia potencial gravítica, então, se o trabalho do peso é positivo, a variação de energia potencial é negativa. O que faz sentido. Desce, a variação de energia potencial é negativa. Então, positivo ao B e a energia potencial gravítica diminui. Então, vamos ter a opção B e eliminamos A. 5.2. Determinar a resultante das forças aplicadas no carrinho durante o percurso AB. Podemos ir pelo teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Vou fazer tudo junto, podemos fazer separado. Trabalho da força resultante. Força resultante, deslocamento, o seno de alfa é igual à energia cinética em B, que é final, menos energia cinética em A, que é inicial. Como a velocidade em A é zero, então energia cinética é um meio da massa velocidade em A ao quadrado, que é igual a 0 Joule. Ficamos com força resultante. Distância percorrida 1,65 metros, vezes a velocidade aumenta, significa que a força resultante está no sentido do movimento, cosseno zero. Energia cinética em B, 1 meio da massa velocidade em B ao quadrado. Então, vamos ter força resultante igual a 1 meio, a massa é 500 vezes 10 levantado a menos 3, a velocidade em B 0,98 ao quadrado e 1,65 passa para este membro. Fazendo a conta, 500 levantado a menos 3 vezes 0,98 ao quadrado a dividir por 2 a dividir por 1,65, vamos ter uma força resultante de 0,1455 newton, eu vou pôr 3 algarismos significativos, que é o que me dá o enunciado. Portanto, 0,146 newton. E ficou determinada a resultante das forças que atua no carrinho quando desce aquela rampa. 5.3. No ponto B, o valor da velocidade média medida experimentalmente foi inferior, portanto, a velocidade experimental foi inferior ao valor obtido quando se determina através da lei da conservação da energia mecânica, portanto, inferior à velocidade teórica. Pelo que, entre os pontos A e B, terá havido, bem, para já nós sabemos que a velocidade é mais pequena, é porque há forças dissipativas. Pronto. Há forças dissipativas que fazem com que a velocidade não seja tão elevada. Se há forças dissipativas, significa que energia é dissipada. Então, primeira pergunta, primeira opção, diminuição da energia cinética. Ora, de A até B, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta. Então, a opção A não é verdadeira. Opção B, há diminuição da energia mecânica. Sim, essa vai ser a opção verdadeira. A energia dissipada é igual ao módulo da variação da energia mecânica. Então, há variação da energia mecânica, opção verdadeira. Opção C, há conservação da energia cinética. Não, já vimos na opção A que a energia cinética aumenta. Na opção D, há conservação da energia mecânica. Não, já vimos na opção D que a energia mecânica vai diminuir por causa das forças dissipativas. No exercício número 6, na figura encontra-se representada uma tábua flexível de modo a obter duas rampas de diferentes inclinações. E vou aqui mais ou menos representar. É aqui uma rampa, depois quase horizontal e uma rampa de maior inclinação. E temos aqui um ponto A, o centro de massa, e um ponto A que está a uma altura HA. E temos o ponto B aqui que está a estar a uma altura HB, no ponto B. Aqui o ponto A.
Considere desprezáveis as forças de atrito em todo o percurso. Considere ainda que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa. Abandona-se em A, velocidade em A é de 0 metros por segundo e mete a sua velocidade no ponto B. Ora bem, não nos falam de mais forças nenhumas, sabemos é que não há forças dissipativas, significa que a força de resistência do ar é igual a zero e a força de atrito também é igual a zero. Então, desce apenas por ação do peso. O peso é uma força conservativa e da reação normal da superfície. E a reação normal da superfície é uma força cujo trabalho é sempre igual a 0 joule. Então, significa que nesta situação vamos ter uma energia mecânica constante. Se a energia mecânica é constante, a variação da energia mecânica é 0 joule. Primeira pergunta, 6.1. Qual das expressões seguintes permite calcular a energia potencial gravítica no ponto A? Portanto, queremos a energia potencial em A, que é igual, como é evidente, a mgHA. Mas as opções fazem-nos relativamente ao ponto B. Então, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Energia mecânica em A, cinética de A, potencial gravítica de A, cinética de B, mais potencial gravítica em B. A cinética em A é zero, porque ele é abandonado, então energia potencial em A é 1 meio da massa quadrada da velocidade de B, mais mg, altura de B. Ou seja, vamos ter a opção B. Temos a opção B. Exercício 6.2. No exercício 6.2, temos: admita que os pontos A e B distam entre si 1.10 metros. Continuamos com uma massa de 500 vezes 10, elevado a menos 3 kg, que está no enunciado. E o carrinho passa em B com uma velocidade de 1,38 metros por segundo. Calcular a resultante das forças que atuam no carrinho, exatamente como no exercício 5.2, trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Trabalho da força resultante, deslocamento cosseno de alfa, igual energia cinética final menos energia cinética inicial, que é zero. Então, vamos ter força resultante, o deslocamento 1.1, cosseno de zero igual a 1 meio da massa vezes velocidade em B ao quadrado. Então, a força resultante vai ser 500 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir por 2 vezes 1.1, vezes 1.38 ao quadrado. Fazendo os cálculos, 500 elevado a menos 3, vezes 1.38 ao quadrado, a dividir por 2 vezes 1.1, vamos obter uma força resultante de 0,433 newton, que eu vou deixar com 3 algarismos significativos, que o enunciado também me dá sempre 3 algarismos significativos. Por último, 6.3. Atendendo às condições da realização da experiência, conclua justificando qual é a relação entre a altura a que se encontra o carrinho no ponto onde é largado, portanto, a altura de A, e a altura máxima a que ele vai chegar na rampa de maior inclinação. Ora bem, então vamos falar em cada um dos pontos. Quando temos uma coisa destas, falamos em cada um dos pontos. Vou começar pelo ponto A. Então, no ponto A, a energia mecânica que eu vou pôr entre parênteses é M, e a partir de agora já posso pôr só EM, a energia mecânica é a soma da energia cinética é C em A, com a energia potencial gravítica
energia potencial gravítica em A. Ponto. Como a velocidade em A é nula, então a energia mecânica em A é igual à energia potencial gravítica em A. Pronto. Depois, no ponto de altura máxima, a velocidade vai ser nula. Então, nesse ponto, a energia mecânica é igual à energia cinética mais energia potencial. Portanto, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Logo, então nesse ponto, falta-me aqui isto. Então, nesse ponto, já lá está escrito, a energia mecânica é igual à energia potencial gravítica. Sendo energia potencial gravítica igual, por definição, a mgh, e havendo conservação da energia mecânica no percurso, porque é que há conservação da energia mecânica no percurso? Temos que dizer, pois não há, como dizia o exercício, não há forças de atrito e o carrinho está sujeito apenas ao peso, que é uma força conservativa e à reação normal da superfície que tem trabalho nulo. Então, e havendo conservação de energia mecânica no percurso, vou pôr aqui parênteses, pois não há força de atrito e o carrinho está sujeito apenas ao peso, que é uma força conservativa, e à força de reação normal da superfície, que tem trabalho nulo. Então, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica na altura máxima. Do outro lado, como é evidente. Logo, a energia potencial gravítica em A é igual à energia potencial gravítica na altura máxima, então vai atingir a mesma altura. Vai atingir a mesma altura, pois energia potencial gravítica é igual a mgh e tendo a massa e aceleração gravítica constantes, então a altura de A é igual à altura máxima do outro lado da rampa. Depois, no exercício número 7, temos um texto grande. Eis-nos diante desse divertimento popular, montanha-russa, um carrinho levado ao ponto mais alto, abandonado, força gravitacional, cai, subindo e descendo depois pela linha fantasticamente curva. Tal, dando aos que vão dentro dele todas as sensações violentas das súbitas mudanças de velocidade, partindo sempre do ponto mais alto, situado, por exemplo, a 100 metros do chão, em parte nenhuma vai alcançar ponto mais alto do que os 100 metros. Vamos supor que alguém descobriu como iluminar totalmente as forças dissipativas e quer aplicar a sua descoberta à construção da montanha-russa. Aí deve seguir uma regra muito simples. Não deve haver pontos situados a uma altura superior à do ponto de partida, embora a linha do carrinho possa ter qualquer comprimento. Se o carrinho puder mover-se livremente até ao final da linha, poderá no seu percurso atingir várias vezes 100 metros de altura, mas nunca ultrapassar esse valor. Nas montanhas russas reais não será assim.
Depois de abandonado, o carrinho nunca atingirá a altura do ponto de partida devido à ação das forças dissipativas. Ora bem, 7.1. No texto são referidas todas as sensações violentas de súbitas mudanças de velocidade. Qual é o nome da grandeza a que se refere a expressão em itálico? A expressão em itálico são súbitas mudanças de velocidade. Ora bem, súbitas mudanças de velocidade. Variação da velocidade num intervalo de tempo pequenino. Isso é o quê? Aceleração. Então, a grandeza é a aceleração. 7.2. Um carrinho abandonado no ponto mais alto, portanto, velocidade inicial de 0 metros por segundo, de uma montanha russa em que as forças dissipativas são totalmente eliminadas, então a variação da energia mecânica vai ser nula. Passa no ponto mais baixo dessa linha, situado ao nível do solo, com uma velocidade cujo módulo é. Ora bem, então temos que ver as velocidades. A energia mecânica no início vai ser igual à energia mecânica em qualquer outro ponto. Pronto, vou pôr num ponto 2. Energia mecânica do início, energia cinética, mais energia potencial, cinética 0, abandonado, vai ser igual à energia cinética de onde ele passa, mais energia potencial de onde ele passa, que vai ser menor do que a inicial. Então vamos ter mg, altura inicial, igual a 1 meio da massa, quadrado da velocidade, mais mg, altura 2. Como a massa está em todos os membros, tudo se divide por massa, então passa a estar eliminado. Se passa a estar eliminado, vamos ter que não depende da massa, não temos massa em lado nenhum. Então vai ser a opção C logo. Opção C, independente da massa do carrinho. A velocidade não depende da massa do carrinho. Reparem, vamos ter GHI menos GH2 igual a metade da velocidade ao quadrado. Portanto, este membro passou para aquele lado, subtraiu. Então vamos ter, este vai passar a multiplicar e vou pôr o G em evidência. 2G, altura no início menos altura no fim, portanto não é uma variação da altura, é igual à velocidade ao quadrado. Então a velocidade é 2G, a altura inicial menos a altura do ponto 2 do outro, raiz quadrada. Então, diretamente proporcional à energia mecânica. Não, isto não é energia mecânica. Diretamente proporcional à altura do ponto de partida. Está aqui a altura do ponto de partida, mas não é diretamente proporcional à altura do ponto de partida. É diretamente proporcional à raiz quadrada do ponto de partida. Diretamente proporcional à raiz quadrada do ponto de partida. Independente da massa do corpo. Já vimos que sim. Independente do módulo da aceleração gravítica. Não. Temos aqui a aceleração gravítica. Então, depende da aceleração gravítica. No exercício 7.3, o trabalho do peso. Ora, já sabemos que ele ora sobe, ora desce. Portanto, temos que ver. Trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial gravítica. O trabalho do peso entre o ponto de partida e o ponto final. Então, o trabalho do peso, opção A. Opção A. É independente do comprimento da linha de carris. É logo essa. O trabalho de peso depende do desnível. Se depende do desnível, não depende do comprimento da linha do carris. Também não depende do número de vezes que atinge o ponto mais alto. E é independente da massa, não, porque o trabalho do peso vai ser igual a menos mg delta h, depende da massa. Depende da intensidade das forças dissipativas. Também não, o trabalho do peso não depende das forças dissipativas. Então, opção A. No exercício 7.4, mais um texto, 7.4, explicar porque é que nas montanhas russas reais
Depois de abandonado, o carrinho nunca atingirá a altura do ponto de partida. Então, vamos começar pelo início. No ponto onde é abandonado, o carrinho tem velocidade de zero. Pronto. A sua energia mecânica, que eu vou pôr entre parênteses, é M, é igual à soma da energia cinética, EC, com a energia potencial gravítica. É potencial gravítica. Ponto. Como a energia cinética é nula, então a energia mecânica no início é igual à energia potencial gravítica no início. Depois, vamos falar no ponto mais alto. Não atinge mais a altura do ponto de partida. Então, em qualquer ponto, onde se atinja a altura máxima, a velocidade será nula. Logo, a energia mecânica vai ser igual à energia potencial gravítica. Pronto. Havendo forças dissipativas no percurso, então a energia mecânica diminui. A energia mecânica diminui. Assim, a energia mecânica no início é maior que a energia mecânica em qualquer ponto do percurso. Se a energia mecânica vai diminuir, então o que é que nós vamos ter? Vamos ter que a energia potencial gravítica no início é maior do que a energia potencial gravítica em qualquer ponto. Sendo energia potencial gravítica igual a mgh, M e G são constantes, então a altura no início vai ser maior que a altura máxima atingida em qualquer outro ponto do percurso. Então, falamos no ponto inicial, falamos em qualquer outro ponto, falamos na dissipação da energia e porque é que a altura não volta a ser a mesma. Então, neste vídeo fica a resolução dos exercícios 1 até 7 do livro do IAV. No próximo vídeo, começarei a partir do exercício número 8.